aceptaste es porque estuviste una divina. E aí, nobres espectadores do canal Central Araquês, eu me chamo Fernando e separei dois materiais para a resenha. O primeiro é o lançamento da editora Panini, Soldado Invernal, Marcha da Amargura. Uma publicação com cerca de 108 páginas ao preço de R$19,90, escrita pelo Rick Remender, compila as edições de Winter Soldier, The Bitter March 1 a 5. Galera, essa publicação aqui vai contar a história do Soldado Invernal logo após a Segunda Guerra Mundial, lá na data mais ou menos de 1966. Tem a participação do Nick Fury e do Han Shin, que, se você ler as histórias do Capitão América, as recentes agora da Marvel Now, escritas pelo Rick Remender, vão saber qual foi o destino desse personagem depois dessa história aqui. O Han Shin, ele é um agente da S.H.I.E.L.D. junto com o Nick Fury, e eles estão tentando resgatar a Mila e o Peter. A Mila, que era uma agente nazista, que criou a fórmula alquimia, uma fórmula que pretende revolucionar o mundo, mas que a Hydra está de olho. Os agentes da S.H.I.E.L.D. querem levar a Mila para os Estados Unidos, mas obviamente a Hydra quer impedir isso. Durante esse confronto surge o Soldado Invernal, que é um espião russo. Buck Barnes, antigo parceiro do Capitão América, foi dado como morto na Segunda Guerra Mundial, mas na verdade ele teve o corpo resgatado, sofreu uma lavagem cerebral, teve alguns aprimoramentos e se tornou um agente especial e secreto da Rússia. E ele também quer pegar a fórmula que foi criada pela Mila, essa fórmula alquimia. É uma história cheia de ação, tem aquele clima de espionagem, você não sabe direito se pode confiar ou não no outro. E o foco principal aqui, além do Soldado Invernal, é esse Han Shin, que depois, como eu falei, vocês têm que saber o destino dele lendo as histórias do Capitão América, mais precisamente Capitão América, edição número 12. Eu acredito que tenha saído na edição número 12 da antiga mensal dele pela Panini, né? Capitão América e Gavião Arqueiro. É uma edição bacana, uma edição que tem uma certa qualidade, mas eu diria para vocês que não tem nada assim de inovador. Na verdade, até eu fiquei um pouco com medo, porque se você ler a fase do Ed Brubaker, quando ele resgatou o personagem Buck Barnes com o uniforme do Soldado Invernal, ele contou uma história que esse cara simplesmente era tido como um fantasma, né? Ninguém sabia exatamente quem ele era meio que uma lenda no mundo da espionagem. E eu fiquei com medo que o Nick Fury soubesse quem ele era e depois nunca mais falou nada, nem contou pro Capitão América. Mas não, felizmente a gente não teve essa incoerência, esse atropelo cronológico, felizmente. Mas é um material interessante, quem gosta do Soldado Invernal e curte uma aventura de espionagem, eu indico esse material aqui, nota 7,5. Eu vou mostrar um pouco da arte para vocês. É uma arte mediana, tá? Não chega a ser uma arte ruim. Ela combina com o ritmo da história, mas não enche os olhos. Não é nada digno de nota, assim, que você vai falar, nossa, é uma arte diferenciada. Não mesmo. Beleza? O próximo material é O Poderoso Thor em Busca dos Deuses, escrito por Dan Jurgens, não sei se é a pronúncia correta, e desenhos do espetacular John Romita Jr. Sim, eu gosto do Romitinha. Pertence à coleção de capa preta da Salvat, compila as edições do volume 2 do Thor 1 a 7. Vamos contextualizar um pouco as coisas aqui, galera. Anos 90, rolou um massacre Marvel, teve Heróis Renascem. Acabou Heróis Renascem, os personagens Marvel saíram daquela realidade, alguns personagens que estavam naquele universo paralelo criado pelo Frank Richards, como o Capitão América, o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, uma parte do Incrível Hulk e o Thor. E eles voltam para a realidade do universo 616. Chegando lá, o Thor descobre que Asgard está destruída. Ele não sabe o que aconteceu, ele não consegue achar nenhum deus asgardiano vivo para lhe contar o que aconteceu. E a trama ela vai se iniciar nessa busca do Thor pelos deuses de Asgard. Olha só, eu vou mostrar um pouco da arte do nosso querido Romitinha. É uma edição que, de certa forma, o pessoal tem confundido com a fase do Straczynski, que é o Renascer dos Deuses. Logo depois que o Thor foi morto em Ragnarok, ele voltou, né? Uma história sensacional. Mas não confunda, isso aqui é dos anos 90. Essa do Straczynski é bem para frente, é nos anos 2000, que se passa depois de Guerra Civil. Então, galera, o Thor ele vai combater o Destruidor, um vilão ultra poderoso que foi criado
por Odin para combater os Celestiais. Esse carinha aqui. E o combate é simplesmente fuderoso, sério, é sensacional. O Romitinha, para variar, ele não decepciona na arte, nas cenas de ação. Algo acontece de muito grave em relação ao Thor e ele precisa fazer uma promessa para um deus totalmente diferente que ele nunca tinha visto na vida. E esse deus fala o seguinte: olha só, você vai precisar se unir a um humano. Esse foi o deus que fez o Thor prometer que se uniria a Jack Olson, esse carinha aqui, que é um paramédico que esteve ali durante o combate do Destruidor com o Thor e os Vingadores, tem a participação dos Vingadores aqui. É um deus novo dentro da cronologia do Thor. Isso lembra muito o início da carreira do Thor, né? Lá na década de 60, quando o Stan Lee e o Jack Kirby escreveram o personagem, que o Thor dividiu o corpo com Donald Blake, né? O Odin quis punir ele, fazer ele ser mais humilde e tal, e Donald Blake batia a bengala, e aqui no caso ele bate o punho para se transformar no poderoso Thor. A gente tem a participação do Namor, auxiliando o Thor no combate a uma deusa aquática ali, que quer ter o Thor como um consorte. A participação do Hércules, muito importante, porque o Olimpo foi devastado, e Zeus culpa os Asgardianos por conta desse desastre, por conta desse ataque covarde, segundo ele, e o Thor tenta provar que isso não é verdade. Odin está preso na garra desses deuses muito diferentes, são deuses malignos, né? Deuses negros. E é uma trama muito bacana, porque o Thor tem que lidar com essa contraparte dele, do Jack Olson, né? Ele tem uma vida, esse Jack Olson. Ele tem que lidar com a noiva dele, com o trabalho dele de paramédico, algumas situações meio de limite que o personagem precisa atuar. Mais um pouco aqui da arte do Romitinha. É uma série que, infelizmente, ela acaba um pouco do nada. Sabe? Ela poderia seguir adiante em outro encadernado, mas a gente vai ter esse único volume aqui pela editora Salvat. Aqui mais um pouco dos Deuses Negros. É uma série muito legal. Eu vou mostrar aqui um pouco dos extras para vocês. A gente tem aqui a arte de capa, ok? Mais um pouco, olha só. E depois a gente tem um apanhado aqui, falando do escritor, né, que ele escreveu durante muito tempo o Superman, foi o responsável, encabeçou, na verdade, a morte do Superman, né, que é um clássico, queiram ou não. E aqui uma galeria de arte dessa edição de extras da coleção da Salvat. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 8,5, é um material que me agradou bastante. Tem a arte que eu adoro, do John Romita Jr., um cara que manda muito bem quando ele faz painéis e cenas de ação. Então fica a dica desse material aqui, que é muito bacana. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal aí e deixem o seu comentário. Um abraço para todos e até a próxima. Si aceptaste, es porque estuviste